Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Gerson, porque tem duas situações. A primeira é que o técnico Carlo Ancelotti conversou com ele. Hoje teve uma entrevista coletiva do Ancelotti, e o Ancelotti falou assim, ó, sim, falamos desse tema. Eu falei com ele. Obviamente, é uma decisão pessoal e que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começar o Mundial. Obviamente, há campeonatos mais exigentes que outros, mas vamos olhar e fazer esse ano, vamos ter mais o que vamos olhar e fazer esse ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato na Rússia. Ou seja, ele falou, olha, Gerson, é uma opinião sua, é uma decisão sua. Se você for para lá, eu vou avaliar o campeonato lá. Só que tem campeonato que é mais exigente. Imagina, você tem um jogador no Campeonato Brasileiro, que ele tem um nível do Gerson, o cara que tá no nível do Gerson, mas tá disputando o Campeonato Brasileiro. Você tem um cara na Premier League, que tem um nível do Gerson um pouquinho ali abaixo, esse cara. Gerson, ele vai andar para trás na fila. Óbvio, ele vai ter que se destacar muito por lá pro técnico Carlo Ancelotti continuar chamando. Foi mais ou menos o que deu para entender aqui da conversa que o Ancelotti expôs. Ele falou, olha, se você for, a gente vai avaliar. Mas a gente sabe que tem campeonatos que são muito mais interessantes. Existem campeonatos que são muito mais disputados. Tem clubes ao redor do mundo que disputam muito mais do que o próprio Zenit. E existe uma outra situação. Na tarde de hoje apareceu um novo problema que pode, de uma vez por todas, colocar um ponto final nas possibilidades do Flamengo vender o Gerson para o Zenit. O que acontece é o seguinte, por conta da situação lá, os bancos eles têm um bloqueio para negociar, para enviar e para receber dinheiro. E aí é porque existe nos bancos uns códigos, né, que você faz transferências internacionais. Por conta desses bloqueios, o banco, o Zenit, pode não conseguir enviar o dinheiro para o Brasil e não conseguir pagar o Flamengo. E se não conseguir pagar o Flamengo, à vista da maneira que o Flamengo quer, o Flamengo não vai vender o jogador. O Flamengo não vai negociar o jogador. Essa é a decisão final. Se não pagar, não sai. Se o Zenit não pagar, o jogador não vai sair. E isso pode ser o denominador comum ou o ponto final nessa possível negociação de saída do Gerson. Pessoal, mercado da bola, Carrascal, o Flamengo não aumentou proposta, pelo contrário, continua a negociação, mas não teve isso de Flamengo oferecer 13, nada disso. Continua sendo 10 milhões de euros, mais 2 milhões em bonificação, podendo totalizar aí 12 milhões, que dá em torno de 80 milhões de reais, se eu não estiver enganado. Quer ver? Vou até fazer uma conta rápida aqui, 80, vamos lá, 12 vezes 6,40, que é a cotação do dólar do dia aí. Dá 76, beleza, vamos arredondar para cima, 80 milhões de reais, você bota aí pagamento de imposto, 80 milhões de reais. Essa é a proposta oficial do Flamengo até o momento. Podendo chegar a esse valor, né? Se ele bater as metas. Então, só atualizando essa situação, porque muita gente está me perguntando. E sobre outro jogador, que é o Noah Okafor, que o Flamengo tem um desejo de contratar, o Milan avisou que quer 15 milhões de euros, dá em torno aí de 96 milhões de reais, mais ou menos, é isso? Vamos lá, fazer a conta rápida aqui. 6,40 vezes 15. Olha quanto vai dar, hein? 96, caraca, acertei, 96 milhões de reais na cotação de hoje. O Milan quer isso. Será que vale a pena? É isso que eu quero saber de vocês. Vale a pena pagar esse valor pelo atacante suíço de 25 anos, Noah Okafor, que tem um histórico que chama atenção de lesões e já foi reprovado em um exame médico por estar acima do peso? Quero a opinião de vocês. Tamo junto. Que foi confirmado nesta segunda-feira que o Napoli anunciou que o Real Betis exerceu aí de forma definitiva a cláusula de compra do zagueiro Natan, ex-Flamengo, tá? Como clube formador, o Flamengo tem direito a 3,5% da operação. Com isso, o Flamengo embolsa 315 mil euros, cerca de 2 milhões de reais na cotação atual. Tá? Então, um dinheirinho a mais aí que o Flamengo recebe para ajudar na folha salarial. Tá? Foi revelado pelo Flamengo. E aí o Flamengo, então, recebendo, né, 2 milhões de reais aí da operação. Cara, melhor que nada, né? Melhor que nada. Mais um dinheirinho aí para o Flamengo utilizar e poder ajudar a pagar a folha salarial. O Flamengo divulgou o boletim médico do De La Cruz e do Gonzalo Plata. Os dois jogadores, então, devem estar à disposição para o jogo contra o Esperance. Vale lembrar que o Gonzalo Plata não sente dores, falei mais cedo, e que o De La Cruz ainda vai participar dos 2 últimos treinos aqui nos Estados Unidos antes do jogo de estreia. 2 treinos antes ele participa para já se preparar para poder jogar.